Tag Object é o que a gente vai ver nesse vídeo agora. Olha aí na tela. A Tag Object, ela tanto abre quanto ela também precisa fechar. Isso significa que é possível passar conteúdo dentro dela também, assim como a Tag Empty, você pode passar parâmetros para essa tag, tá bom? Então a gente usaria a Tag Param para isso. Com certeza tem um vídeo aí falando sobre isso, você pode conferir lá sobre essa tag também. A tag ela é usada para a gente definir um objeto dentro do nosso arquivo HTML. Ela é muito similar ao uso do embed, do documento embutido dentro do arquivo HTML. Nesse caso, ela é usada para incorporar arquivos de vídeo, arquivos de áudio, arquivos PDF, arquivos ActiveX e assim por diante, tá? Plugins, Java Applets e assim por diante. Então, arquivos que normalmente não são lidos por padrão pelo documento HTML, a gente precisa de uma tag Object que vai fazer uso do sistema operacional para poder incluir esse arquivo para a gente. No caso do áudio e do vídeo, a gente sabe que o HTML5 agora já dá suporte nativo, temos tags só para fazer isso. Mas, por exemplo, no caso de um arquivo PDF, a gente não tem uma tag PDF. Então a gente vai ter que utilizar a tag Object mesmo para fazer isso, tá certo? A tag Object ela possui todos os atributos globais que a gente já conhece e ela também possui os atributos específicos dela, como por exemplo, data, que define a URL do recurso do objeto que a gente quer colocar. Então, diferente das outras tags que a gente normalmente usa src para uma fonte de um arquivo, esse a gente vai usar esse atributo data ou data, tá? A tag Object ela pode também ser usada dentro de um formulário. Por isso ela tem o atributo form, que faz o vínculo do ID desse formulário. Se ela não tiver dentro, não for filha de um formulário, você pode colocar fora, mas você vincula ela a um formulário pelo seu ID. Também temos o atributo height, que define a altura em pixels do meu objeto. Temos o atributo name, que simplesmente define um nome para o meu objeto, também vai ser utilizado no caso de formulários. Temos o atributo type, que define o tipo de arquivo que eu estou incluindo como objeto, por exemplo, application PDF, se for um arquivo PDF. Temos aí o use map, que define o mapa de uma imagem dentro do objeto, assim como a gente também faz um mapa num arquivo de imagem, a gente pode fazer um mapa num arquivo, numa tag de objeto. E a gente tem o width, que é a largura do meu objeto. Falando sobre CSS padrão, ela tem o CSS no caso quando tem o focus, ela tem o outline none, não permite aquela borda, aquela linha por fora da borda do nosso elemento. Vamos ver na prática como a gente usa a tag Object. Vamos criar aqui um arquivo chamado object.html, vamos gerar a estrutura padrão do HTML5 aqui no nosso arquivo. Vou deixar aqui um título chamado tag Object e vamos criar o nosso elemento Object. Dentro de data eu preciso linkar qual é o arquivo que eu estou trazendo. No caso vai ser um PDF mesmo, tá certo? Eu já deixei baixado aqui um PDF, se você quiser baixar esse PDF também, o link está aí na descrição ou o download está no recurso dessa aula. Eu chamei ele aqui de tag-object, que é simplesmente o slide que a gente utilizou agora exportado como PDF. .pdf, o tipo dele vai ser application /pdf. A gente pode definir a largura e a altura, por exemplo, eu posso colocar aqui 800 por 600. Estamos fechando aqui a tag já, tudo certo. Vamos testar então no navegador qual é o resultado da nossa tag Object. Então tá lá, carregamos a nossa página, a tag Object já está vindo aqui, 800 por 600 o tamanho dela, e a gente já consegue ler o arquivo PDF dentro do nosso navegador. Veja que a tag Object ela traz alguns recursos aí do sistema operacional que provavelmente são fornecidos pelo Adobe Reader, talvez. E aí a gente tem a opção aqui de girar o arquivo PDF, de fazer download dele, de mandar para impressão, ver o número da página e assim por diante, tá certo? A gente pode dar aqui um full screen, a gente pode dar zoom no arquivo e tudo mais, assim como o Reader ele fornece para a gente, tá bom? Esse foi o uso da tag Object, mais um elemento do HTML5. A gente se vê numa outra tag, num outro vídeo. Até lá! Tag Object é o que a gente vai ver nesse vídeo agora. Olha aí na tela. A tag Object ela tanto abre quanto ela também precisa fechar. Isso significa que é possível passar conteúdo dentro dela também, assim como a tag Empty, você pode passar parâmetros para essa tag, tá bom? Então a gente usaria a tag param para isso.